Erros que você não pode cometer como social media ou que pelo menos você deveria evitar. Olá, social media, eu sou a Letícia Ferraro, criadora do Podlet. Aqui eu sempre vou te ajudar a se desenvolver como estrategista de conteúdo e transformar o jeito que você pensa e cria conteúdo para as redes sociais. Nessa jornada de social media, falando desde quando a gente começa até quando a gente vai evoluindo, principalmente se você estiver nessa fase do início, tá? Às vezes a gente acaba errando em coisas que fazem com que o cliente veja a gente de uma forma diferente, ou deixe de ver a gente de uma forma tão boa, faça ele ter uma percepção de que a gente não tem que ser considerado para algum contrato importante ou para alguma oportunidade mais legal, sabe? Então, vem comigo que hoje eu vou passar por cada um dos principais erros. Então eu trouxe tudo isso baseado em tudo que eu aprendi nos meus anos como social media, porque foi uma jornada longa já até o momento. E também alguns conselhos são baseados na experiência que eu tenho também mentorando outras social medias também. Então, bora lá. Se você é social media, você não tem que ter pressa para se chamar de estrategista cedo demais. Todo mundo quer colocar lá na bio desde o momento que começou. Ah, sou social media estrategista. Só que para ser estrategista, a gente precisa construir uma base. A gente tem sim que ser ambiciosa, querer se tornar estrategista no futuro. Eu mesma quero que você, social media que está vendo esse vídeo, se torne estrategista no futuro. Eu trabalho para ajudar você a chegar nesse patamar. Só que o problema é que às vezes a gente fala de um lugar que a gente ainda não tá, de um ponto que a gente ainda não construiu. Então você quer colocar ali que você é estrategista, o cliente te contrata, você não tem o processo básico, você não tem base porque você tá falando, você não tem resultado, não tem case, não tem nada. E mesmo assim você coloca ali estrategista. Só que o cliente, quando ele vê estrategista e ele contrata, ele tá esperando contratar uma estrategista. E eu não tô falando isso pra te deixar insegura. Eu tô falando isso pra você entender que existe uma responsabilidade por trás disso. E às vezes não é o momento, não é algo que tem que ser apressado. O que de fato faz você uma estrategista ou não é o resultado que você gera e a facilidade com que você consegue gerar esse resultado. Isso vem de tempo, experiência e estudo. O tempo precisa passar, porque é com o tempo que você vai aprendendo, você vai adquirindo experiência e conforme você estuda, você melhora. Isso sim faz de você uma estrategista. A estratégia, ela tem muito mais a ver sobre como você entrega, o resultado que você gera, muito mais a ver do que você colocar ali estrategista. A estratégia ela tem muito mais a ver com resultado, com facilidade de criação de conteúdo, com o seu estudo, sua experiência, seu tempo de mercado tem muito mais a ver com isso. Inclusive, falando sobre conteúdo, o segundo erro que eu queria citar é não priorizar a sua produção de conteúdo. Hoje é muito comum essa ideia do, eu não confio em quem. Por exemplo, eu não vou treinar com um personal que não tem shape. Esse tipo de coisa. E eu não tô aqui pra falar se esse tipo de frase é certa, é errada, enfim, em todo o contexto num geral, mas o ponto é, você acha que um empreendedor contrataria uma social media que não posta conteúdo? Porque às vezes você tá lá prospectando esse cliente, ele entrou no seu perfil, aí você começou a falar, não, eu gero resultado e não sei o que, aí eu faço, eu aconteço. Então você tá falando pra ele que você ajuda a empresa dele a crescer, só que peraí, o conteúdo funciona pra crescer a dele, mas não funciona pra crescer a sua empresa? Então, isso tem uma base que grandes pensadores já explicavam lá atrás, né? Aristóteles, ele falava de ethos, pathos e logos, né? Que é justamente o que os clientes precisam encontrar dentro do seu perfil. Eu me aprofundo muito sobre isso dentro da mentoria e eu recomendo até que você pesquise o livro Gatilhos Mentais, porque ele explica sobre ethos, pathos e logos atrelado aos gatilhos mentais, mas só para você entender, ethos é credibilidade. Então, tudo aquilo que vai te credibilizar para estar falando sobre aquilo. Logos é a parte lógica. Não, faz sentido, porque além dela ter credibilidade para falar sobre aquilo, ela já gerou resultado. Olha aqui esses dados. E patos é a parte emocional, é a conexão, sua história, sua superação, enfim. E eu já falei aqui anteriormente sobre os primeiros R$ 5.000 como social media no episódio anterior. E lá eu disse um ponto que é importante, que você é a sua própria cliente. Você tem que se priorizar, tanto nos stories quanto no feed. Porque isso é o que te ajuda a prospectar e conseguir esses primeiros clientes. E a gente vem, inclusive, pro próximo erro falando já de prospecção, que é sair mandando aquele monte de mensagem pra todo mundo. Aquele textão que você manda pra gente que nem te conhece. E a gente vem, inclusive, pro próximo erro falando de prospecção, que é sair mandando mensagem pra todo mundo. Então, aquele textão que você manda pra gente que nem te conhece. Aí, quando você recebe uma mensagem assim, desse mesmo jeito, tipo, alguém tentando te prospectar, você fica, nossa, isso aqui não funciona. Eu analisei aqui o seu perfil. Quando a pessoa não pediu e não autorizou, isso é extremamente invasivo. Uma mensagem que é copiada, colada, enviada em massa, isso não é prospecção.
Muitas vezes a pessoa se sente até ofendida. Então, se você quiser saber como prospectar, como conseguir os primeiros clientes, eu trouxe um episódio anterior. Eu não lembro se é. Não é o anterior. Eu não lembro a ordem, mas tem um episódio aqui no podcast só sobre como conseguir os primeiros clientes. E eu falo sobre a boa prospecção ser aquela de relacionamento. Você manda mensagem, só que depois que você já se interessou pela pessoa primeiro, depois que você já se relacionou com ela, senão você só vai atrair quem não tem como pagar você, só quem não valoriza o trabalho. E eu tenho certeza que não é com esse tipo de pessoa que você quer trabalhar. Você tem que atrair quem tem, inclusive, como pagar você. E ainda dentro desse tema de prospecção, a gente vem para um outro erro que anda junto com os anteriores, que é você sair atrás de cliente sem ter o seu perfil pronto para receber esses clientes. Você sai atrás do cliente mandando mensagem, ele vai visitar o seu perfil. E eu não tô falando só sobre a produção de conteúdo. Eu tô falando de uma estrutura básica, fixado, bio, link. Ele não vê um depoimento, não vê um case, não vê nenhum motivo para confiar em você, para entender que você tá falando a verdade. E o link da bio às vezes é uma coisa tão básica e não tem. Então o cliente ele precisa bater o olho, entender o que você faz, bater o olho e confiar em você. E às vezes até tem o link da bio, mas você não valida, não entra nele para de tempos em tempos para ver se tá tudo funcionando. E aí às vezes não tá nem funcionando, não tá certo, e tipo assim, você nem tá parando para ver se tá funcionando o seu link da bio. É para pensar como a sua persona e olhar os seus destaques. Às vezes já tem tempo que não tá dando certo e aí, você nem viu, você nem se preocupou, entende? Então esse tipo de coisa tem que estar no seu radar também. Se o cliente, ele só olha pra você e vê aquela postadora, é um outro problema. Porque é o jeito que a gente vende, o jeito que a gente usa a narrativa de vender só o post, não saber vender solução. Então, o jeito que você vende o seu serviço, ele faz parte de você querer se tornar estrategista também. Então, o posicionamento que você tem fala muito sobre isso. Às vezes você quer se vender, mas você está se vendendo como fazedora de post. Ah, eu faço tantos posts, eu posso fazer tanto, custa tanto, se for tanto, custa tanto. Só que o cliente que realmente paga bem, ele quer resolver um problema. Ele dorme e acorda pensando no problema que ele tem. Então, do momento em que o cliente abre a rede social até o momento dele sair, você tem que estar falando sobre como você soluciona esses benditos desses problemas que o seu cliente tem. Se o cliente ele só te olha como alguém que, nossa, aqui tem um cardápio de post, eu escolho o que eu quero, o quanto que eu pago, ele vai te pagar sendo essa pessoa que vende só post. Se esse episódio tá te ajudando a enxergar um pouquinho desses erros que você pode estar cometendo como social media ou já cometeu, não esquece de seguir. Se você estiver no Spotify, avalia com 5 estrelas. Eu já falei várias vezes, mas isso faz toda a diferença pra mim. Você não gasta nem 3 segundos pra parar e avaliar com 5 estrelas se você estiver no Spotify. E se você estiver no YouTube, deixa o like, se inscreve. Também é super rápido de você fazer isso, porque de verdade, gente, isso ajuda muito, muito, muito a continuar a criação de conteúdo por aqui. Próximo erro, trabalhar sem processo. Então, esse é um dos erros que eu mais vejo. Então, o mesmo briefing para tudo. Consultoria, análise de perfil, gestão, tudo é o mesmo briefing, tudo é o mesmo processo. Às vezes nem tem um processo. Todo cliente está começando do zero, não tem um fluxo para aquele serviço. Aí parece que cada cliente contratou uma empresa diferente. Aí você fica super sobrecarregado, as coisas saem do seu controle. Na hora de delegar, as pessoas não vão conseguir nem entender como é que tá. Porque, nossa, manda conteúdo às vezes até pelo WhatsApp, que é um dos piores erros na minha visão. Porque não tem nada organizado para passar para outra pessoa. Não tem nada organizado para documentar as fases do cliente, o que que o cliente contratou, o que que ele está recebendo. Processo é o que vai te dar tranquilidade para fazer o seu trabalho de modo profissional, para fazer o seu trabalho do modo certo. Quem não tem processo sempre vai viver na urgência, sempre vai estar apagando incêndio. E falando, inclusive, em apagar incêndio, porque um erro tá puxando o outro aqui, é não colocar limite no cliente. Alteração, fica à vontade, cliente, vai mandando o que eu vou fazendo, é tudo ilimitado e tá tudo certo. E às vezes você mesma tá caindo naquele papo de, ah, mas é rapidinho. Rapidinho a gente faz. E a gente precisa colocar limite nas coisas. Porque não existe isso de, ai, rapidinho eu faço. Então não tem que custar nada. Alteração tem que ter limite. O jeito que você trabalha tem que ter limite, tem que ter processo. Essa é uma das coisas mais importantes que você não pode ficar negociando, porque faz parte do processo. Porque toda empresa existe para dar lucro. Se não der lucro, não faz nem sentido estar aberta. Você precisa pôr limite. Porque senão você tá perdendo margem. Porque, inclusive, colocar limite
para o cliente valorizar o seu pensamento. Não, olha, cliente, o conteúdo tá assim porque minha linha estratégica foi isso, eu pensei nisso, o objetivo é esse, a estratégia é essa, e o melhor lugar para você colocar esses limites, inclusive, é no contrato. Quem paga presta atenção, já falei isso várias vezes. Se a pessoa tiver que pagar por alteração adicional, ela vai prestar atenção em cada alteração que ela tá te pedindo. Se ela não pagar e for à vontade, ela vai simplesmente mandar e você vai fazendo. E bora. E falando disso também, já vem um outro erro, falando de margem, né? Que é misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal. Já puxa esse outro problema. Então, eu nunca reajusto o cliente que já tá lá antigo. Eu tô até faturando, mas o financeiro ele tá todo bagunçado. Gente, a empresa pode quebrar do dia pra noite. Do dia pra noite. Você tem que separar o que é da empresa, o que é seu, definir o seu prolabore, revisar os valores dos clientes antigos de tempos em tempos, parar de cobrar menos porque às vezes fica com esse medo. Você tem que tratar o que você faz como uma coisa séria, porque é uma empresa. Não é, eu faço isso aqui como uma renda extra. Não, é uma empresa, é um negócio. Precisa ser levado a sério. E falando inclusive em tratar como empresa, já puxa mais um, que é o penúltimo, que é não delegar. Às vezes você tá faturando, tá ganhando dinheiro, mas você não delega. E aí, quem não delega, tá trocando. Ó, eu não vou crescer, mas eu tô controlando. Ninguém vai fazer como eu. Eu falei disso num episódio sobre como ganhar mais sem empregar mais clientes, né? Então, o medo às vezes não é nem só pelo dinheiro, porque não, a pessoa não vai fazer do meu jeito. Ninguém vai. E tudo bem, que bom. É delegar que vai ajudar você a sair dessa parte do operacional, operacional, operacional e conseguir entender o que que é mais importante você fazer. Às vezes você está preocupada com a estratégia de conteúdo do cliente, está preocupada em analisar os dados. Aí você não quer delegar design porque, mas eu vou ter que pagar o design. Cara, tem economias que são burras, economias que não fazem sentido, não vale a pena economizar com isso. E falando em coisas que não valem a pena, que é pro último erro, pra gente fechar com chave de ouro, é você ficar se comparando. É você ter medo de aparecer. É você seguir ali 1.000 mentores de social media, 1.000 pessoas que dão curso, e você ficar comparando toda hora ali, seguir concorrentes, inclusive. Nossa, aí acabei de fechar um contrato, aí eu entro, a pessoa fechou 9, porque ela já tá no auge da carreira. Aí cada mentor que eu vejo tem um método. Aí a pessoa tá ensinando o método dela e ela fala que os outros não funcionam, que se eu faço assim eu sou burra. E aí você soma tudo isso com o medo de ser julgada, com a comparação dos outros, com isso de você estar sempre te trazendo essa insegurança. E aí você acha legal às vezes sumir, não aparecer, não postar, não vender. O ideal é, e eu digo isso quando você não posta por insegurança, porque você tá se comparando com os outros. Você tem que parar de olhar coisas que vão te dar esses gatilhos ruins. Às vezes a pessoa, num geral, pra construir a autoridade, precisa aparecer. Como é que você vai construir autoridade se você estiver em casa com medo de aparecer no seu próprio perfil? Olha que absurdo. O perfil é seu, um perfil dedicado a você, com seu nome. Quem te segue sabe que tem o seu conteúdo ali. E você tá com vergonha de aparecer no seu perfil que você criou com o seu nome. Às vezes a gente fica, nossa, não, mas o fulano, o trabalho dele é inferior ao meu, por que que essa pessoa vende mais? Porque ela aparece, porque ela posta, porque ela não larga, porque ela tá ali. Não é injusto, não. É justo. É justo porque o resultado é proporcional ao esforço. A pessoa que às vezes não tem essa preocupação, ela se preocupa única e exclusivamente em vender, em aparecer para vender. Você não está preocupada nem de aparecer que o seu serviço existe, nem que o seu serviço tenha algum valor. Como é que você vai vencer a pessoa que aparece para vender? Se você já me segue há um tempo, você já deve ter um bloquinho de notas, alguma coisa para anotar, um caderno do podcast. Eu quero inclusive que você revise todos esses pontos que eu tô falando, analisa qual desses erros que você tá cometendo. Nossa, isso aqui é a minha cara. Isso aqui eu tô errando feio. E eu não tô falando isso no sentido de, não, já vou colocar uma solução pra cada um, já vou resolver tudo amanhã. Não, você pode escolher o que mais estiver te atrapalhando agora. Nossa, o que mais me atrapalha é não ter processo. Não, eu até tenho processo, o que mais tá me atrapalhando é que eu tô me comparando muito. Tudo tem que ter previsibilidade. Pode ser voltar a postar no seu perfil, pode ser colocar limite com o cliente no contrato, pode ser reajustar, pode ser separar a parte financeira. O importante é, cada coisa que você percebe que tá errando e você corrige, já muda o seu negócio, já muda a sua empresa. E eu quero que você entenda que errar faz parte de construir qualquer empresa. Só que esses erros aqui que eu trouxe, se você souber que eles existem, se você tomar essa consciência, você já consegue começar a evitar. E no fim, a gente tem que tomar cuidado.
Cuidado com o nosso negócio, porque às vezes não vai ter ninguém pra olhar e falar que a gente tá errando naquele ponto. Às vezes a pessoa sabe que você tá errando, mas ela não vai te falar, porque ela quer te ver nesse lugar. Porque se você continuar no erro, você vai continuar tendo um resultado proporcional a quem tá errando. E é assim que as pessoas querem te ver. Se esse episódio fez sentido pra você, não esquece de marcar. Eu adoro repostar quando vocês postam que estão ouvindo o podcast. Inclusive, se você não me acompanha no Instagram, é Letícia Ferraro, ou com dois Os. O link tá aqui na descrição. Lá eu posto várias coisas, posto meu dia a dia, inclusive minha rotina como social media. E você consegue também ter aulas gratuitas comigo pela Sala das Estrategistas. O link vai estar na minha bio do Instagram. Então, vou pedir pra Dai deixar em algum lugar da tela o meu arroba aqui, arroba Letícia Ferraro, ou que é Letícia Ferraro, só que com mais um O no final. No episódio de hoje é isso, e eu te vejo no próximo Pod LED.